Que Deus continue conduzindo os nossos passos a cada dia, né? Que os nossos passos sejam conduzidos, nossas vidas sejam guiadas por Ele. E antes de mais nada, queremos agradecer aí pela família Unidos em Bela Vista, né? Onde estivemos na sexta-feira. Irmão Adair, irmã Maria, envio meu abraço a vocês, que em especial o irmão Adair se recuperando, né, de uma UTI devido à dengue, né? Ou seja, recuperar da dengue e também pelo processo da UTI durante 4 dias ali. Que Deus continue contigo. Isso mostra que Deus tem realmente atendido todas as orações, e não só isso, né? Às vezes a gente pensa assim, mas então se não saísse da UTI, como aconteceu com a irmã Líbia, né? Foi para a UTI, não, dali saiu para ser sepultada, né? Sim, Deus respondeu todas as orações, ela teve seus momentos, ali nós fomos acompanhando aqueles momentos de melhora, mas sabe quando você percebe que Deus quer fazer com que alguém descanse? Deus, a vontade dele, conforme a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, sempre temos que lembrar dessa oração, né? Seja feita a tua vontade, na terra como é nos céus. Então, a nossa vontade, o nosso desejo, às vezes, principalmente pelo amor que sentimos uns pelos outros, ele, na maioria das vezes em que Deus quer que alguém esteja com Ele, na maioria das vezes quando Deus quer que alguém descanse, às vezes os nossos desejos estarão desalinhados, né, desconectos com a vontade do Pai. Por isso que a oração do Pai Nosso não deve ser, eu digo uma reza no sentido, gente, de repetição, tá? Não estou dizendo que, eu falo assim, porque o rezar em si, quando nós vemos alguém falar, vamos fazer uma reza, é uma repetição daquilo que às vezes o padre ali propõe, né? 10 Ave Marias, 15 Pai Nosso. Quem conhece aí sabe, né? Como é que é isso aí? É assim ou não é, gente? Porque às vezes as pessoas falam assim, olha, você está falando coisa e não é assim, mas eu já vi pessoas fazerem, por isso que eu nunca fiz, mas eu já vi pessoas com terço rezando, né? Você pecou, então você vai rezar 10 Ave Maria, ou seja, repetição. Quando eu falo de reza, eu estou falando assim, olha, Deus, Ele fala claramente ali em Mateus capítulo 6, que Ele não se agrada com repetições, Ele quer um coração sincero. Imagina você for conversar com um amigo, né? Você vai conversar com um amigo, com uma amiga, e de repente você começa a repetir aquele assunto várias vezes, né? Oi, tudo bem? Como é que foi seu dia? Oi, tudo bem? Como é que foi seu dia? Oi, tudo bem? Como é que foi seu dia? Oi, tudo bem? Como é que foi seu dia? Oi, tudo bem? Como é que foi seu dia? Oi, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Você vai, para! Você acha que Deus também não está assim? Gente, dá para entender certas coisas na prática? Será que Deus também não está assim? Chega, está cansativo. Agora, uma conversa, um diálogo, e aí como está, aí de lá para cá, né? Diálogo não é um monólogo, né? Os dois conversando, foi bem, e você? Não passei tão bem, mas já estou melhor. E aí, como é que está a família? A família está indo e tal, vai acontecer um negócio assim, é festa do meu filho, que legal. E aí, lá em casa também, a gente fez uma viagem e tal. Pamonha, né? Enfim, é um diálogo. Gente, e quando a Bíblia fala que Abraão foi amigo de Deus, diz que Abraão sabia como dialogar com Deus. Quem não sabe como dialogar com Deus, ainda não pode dizer ser amigo de Deus. Porque amigo sabe conversar, principalmente quando tem afinidade. Falou, irmão, como é que tá? Tem uns que são de menos palavras, outros conversam bastante. Tem amigos que gostam ou se gostam porque o outro supre a ausência, né? Ou seja, tem uns que é muito caladinho e acaba gostando de ter aquela amizade mais extrovertida, que conversa mais. Então, é aquela pessoa que conversa mais supre a carência daquele que conversa pouco, e ele fica bem abastecido ali naquela roda, porque ele não precisa conversar tanto, porque tem uma amiga ali ou um amigo que vai conversar por ele.
vai conversar por ela, né? Quem tem a Alzira como amiga, pode conversar pouco. É fantástico, né, Alzira? A pessoa que se comunica como você. Se você estiver numa conversa, isso eu falo sem sombra de dúvida. Se você estiver numa conversa onde aquela pessoa conversa pouco, eu duvido que você vai deixar aquela conversa morrer, verdade ou não é? Agora outros não. Tem outros que vão deixar a conversa morrer. Você pergunta, ela só responde aquilo. Ela tem dificuldade. Então tem certas pessoas que têm facilidade de dominar a conversa. Isso não é depreciar alguém não, gente. Alguém que tem facilidade, ou seja, isso é característica de personalidade. Fala de extroversão e introversão. Isso não quer dizer que um é bom ou é ruim, não. É porque nós não podemos entrar nisso agora, falar do limiar de extroversão, de introversão, o que isso significa na natureza, na característica humana, e isso é bom de todos os lados, e isso supre a carência um do outro, isso que é o significado de um jardim florido, com flores rosas, amarelas, azuis, vermelhas, brancas, enfim, a diversidade de Deus está na personalidade humana. A natureza humana, por si só, ela é muito parecida. A Bíblia fala que ela é má desde a meninice. Natureza, a personalidade, ela se identifica desde o seu nascimento. E a ciência prova isso. Colocaram vários bebês ali para fazer um experimento. Vários bebês mesmo, recém-nascidos, nos seus bercinhos dentro de uma sala, ali do hospital. Né? Colocaram todos os bebês ali, chegaram na porta e fizeram um barulho forte, maior do que se pode fazer dentro de uma sala de recém-nascido. Enquanto uns se movimentaram eles até se enrijeceram e viraram ao contrário do barulho, alguns voltaram o corpinho para ver o que estava acontecendo. E o que quer dizer isso? Eles provaram no decorrer, porque eles continuaram estudando esses indivíduos, eles provaram que aqueles que viraram para ver o barulho são indivíduos com a característica mais extrovertida. Está um barulho ali, ele vai lá conversar, ele gosta daquilo. E o introvertido, ele vai afastar. Se você ver um extrovertido e um introvertido conversando, por exemplo, ele está aqui, o extrovertido começa conversando aqui com o introvertido. E eu estou explicando isso por quê? Porque fica parecendo assim, nossa, o pastor fala que o outro conversa demais. Não é isso não, é personalidade. O extrovertido está aqui, o introvertido está de cá. Isso está no início da festa, 7 horas da noite. Se eles conversarem mais ou menos 1 hora, o introvertido vai estar preso naquela parede ali, ó, e o extrovertido ele vai andando, ele vai gesticulando, e o introvertido vai dando um passo para trás. Ele está aqui assim, ó, falou, a festa não vai acabar não. Por quê? Porque o barulho às vezes incomoda ele, isso tudo é traço de personalidade. Não é que um é bonzinho, o outro é ruinzinho. Por que eu estou falando isso agora no início aqui da nossa escola bíblica? Porque igreja é um ajuntamento de vários traços de personalidade. E traço de personalidade não quer dizer extremos. Existe aqui o muito extrovertido e existe aqui o muito introvertido. Dentro desse espectro aqui, ó, todinho, as pessoas estão aqui, ó, vagando nesse meio todinho aqui, ó. Tem gente que é a metade, tem gente que depende da ocasião, ele se torna alguém introvertido, ele sabe, ele é quase igual um camaleão, a sua personalidade, ela meio que, ele consegue se adaptar, ele está num lugar que precisa conversar, ele conversa, e ele está num lugar que ele percebe que a coisa ali é mais, ele consegue se manter ali, ele é meio que camaleão, é meio raro, mas existe. Então, a igreja é isso. Quando você olhar para o lado, que irmã chata, que irmão chato, olha que pessoas, olha, ele fala muito alto, nossa, aquele ali não fala nada, fica ali com o braço cruzado. Tudo isso fala de personalidade que nós precisamos nos adaptar, evitar extremos, tá? O excesso da extroversão, o excesso da introversão é quase que uma patologia. É só isso, é viver, é vagar aqui dentro desse espectro aqui, ó. Não existe apenas isso aqui, existe tudo isso aqui no meio, é uma régua onde você caminha ali, de lá para cá, de cá para lá. Só que você tem de nascença a sua.
E você pode tentar, né? Nossa, eu vou tentar me adaptar aqui a esse meio, esse trabalho aqui, ó, ele exige que eu fale mais, está certo, você vai cansar mais, se você é introvertido, ser colocado à frente de um balcão para falar, para conversar, você é um ótimo profissional, só que você é introvertido, não é ali o seu lugar, talvez o seu lugar é lá dentro, é num lugar mais... Isso tudo não fala de quem é bom ou ruim, fala de posicionamento errado. Dentro de uma empresa, tem um monte de gente boa lá dentro, tudo mal posicionado, não adianta. É onde se estuda, né, os traços da personalidade, aí vem como é que a Ellen fez aí? Perfil comportamental. É importante? Demais, até no casamento. Às vezes o homem é dominante demais, a mulher é influente, a mulher conversa muito, o homem é aquela coisa assim, ó, poucas palavras e tal. É porque um é bom, outro é ruim? Não, é a personalidade. E às vezes nós entendendo a personalidade um do outro, a gente começa a ter pena. Falar assim, não, é a personalidade, ele nasceu. É assim, ele é. Então nós vamos entendendo isso, que dentro da igreja, gente, nós precisamos entendendo uns aos outros. Tem uns que conversam menos, outros conversam mais mesmos. Outros são mais tímidos, outros são mais extrovertidos. Isso não deveria nos separar, muito pelo contrário, isso deveria fazer com que nós conhecêssemos mais a nós mesmos, para que nós venhamos conhecer também o outro. Porque aquela pessoa que conhece muito a si mesmo e não conhece nada do outro, é uma pessoa egoísta, egocêntrica. Ele só quer conhecer a si mesmo, não adianta nada. Autoconhecimento não é simplesmente conhecer a si mesmo, autoconhecimento é conhecer a si mesmo para conhecer o outro. E nós vamos ver aqui nesta manhã alguns assuntos dentro também disso que nós estamos falando, que está no texto de Marcos 11, 12 ao 26. Marcos 11, 12 ao 26. Vamos entender que às vezes o nosso sofrimento, ele pode ser mudado. Na verdade, assim, o sofrimento, ele vem, e a irmã, olha eu citando ela de novo aqui, a irmã Alzira falou no domingo passado, do luto. Quem lembra? O luto fala da dor. O sofrimento é o quanto eu vou permanecer na dor. Vamos pensar desse jeito. O luto fala da dor. É só luto que é dor? Não. Uma perda, qualquer que seja. Uma decepção, um desemprego, né? Ali você está, de repente, chega lá, não dá mais, e ali está ali seu aviso. Então, tudo isso é dor. Agora, a pergunta é, o quanto você vai fazer, lutar, reagir dentro da dor, para que o sofrimento seja cada vez menor? Dá para entender? Então, o quanto que eu vou fazer para que aquela dor diminua? E isso nos relacionamentos interpessoais eu posso fazer também. Espera aí, eu vivo uma dor constante, e aí eu permito que aquela dor se torne um sofrimento maçante e insuportável. Por quê? Porque eu me permito, eu faço com que aquela dor cresça tanto, e eu vou avultuando, e sabe de uma coisa? Às vezes nós encontramos pessoas para dar mais peso à dor ainda. Aí liga para a amiga, liga para o amigo, olha, você viu a fulana, o que ela falou para mim? Aí a amiga, o amigo de lá, sem sabedoria nenhuma, em vez de falar assim, não, talvez não estava num dia bom, talvez ela falou sem perceber, passou por mim e não cumprimentou, às vezes ela estava pensando em outra coisa, talvez tenha alguns problemas durante a semana para resolver. Mas a amiga, o amigo de lá fala assim, eu não aceitaria isso também não, eu faria o seguinte. Ou seja, a dor que deveria ser diminuída naquela ligação aumenta.
Aí vai, liga para outro, e tem aqueles amigos que amam avultuar a situação, deixar ela mais tensa ainda, aquela situação mais difícil, mais dolorida, e então aquela pessoa entra num círculo de sofrimento, e aquelas amigos que estão lá, você, eu também estaria sofrendo assim, ai, coitadinha de você, coitado de você, eu também estaria, nossa, se tivesse feito isso comigo, eu teria levado até na justiça. Espera aí, às vezes aquela pessoa está precisando ouvir só assim, olha, redefina isso, esqueça isso, segue sua vida. Só que parece que não encontra uma pessoa para falar dessa forma, porque ela acaba atraindo para si somente pessoas que vão também avultuar dor e sofrimento. Tem sofrimento na nossa vida, gente, que já poderia ter posto um fim, e até hoje nós estamos sofrendo aquilo. Por quê? Porque nós estamos ali maçando e encontrando pessoas que nutrem aquele sofrimento ainda nutre o sofrimento. Olha, em vez de falar assim, sai dessa, levanta a sua cabeça, a vida continua, tem pessoas que precisam de você. Eu sempre, lembrando aqui da irmã Maria, essa filha da irmã Líbia, né, ela era... As cordas dos corações da irmã Maria e Líbia batiam juntos, pra vocês entenderem o amor uma pela outra. E aí, eu sempre lembrava ela, falava, olha, seus filhos precisam de você. Isso aqui não tem problema eu estar falando aqui, ela sabe disso, às vezes está assistindo. Seus filhos precisam de você. Se eu ficasse assim, nossa, mas é mesmo, isso é muito sofrido, isso é muito difícil. Ai meu Deus, eu não suportaria. Eu tirava ali o foco daquilo e falava, olha, seus filhos precisam de você. Com saúde. Eu preferia ir junto, no lugar da minha mãe. Seus filhos precisam de você. Não é isso que a gente tem que fazer com as pessoas, gente? Tirar ela do buraco, da depressão, daquilo que está matando, massacrando ali, trazer aquela pessoa de volta à realidade, falar, olha, vamos lá com lucidez, calma, a vida é assim. Em Marcos capítulo 11, verso 12 a seguir, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, que dia é esse? Isso aqui era a segunda-feira, viu gente, da Páscoa. Segunda-feira da Páscoa. Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. E aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, aqui nós já estamos na terça-feira, da semana da paixão. Ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá.
E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, olha aí os traços de personalidade sendo manifestos, às vezes agravando situações, mas que devem ser desfeitas através da palavra de Deus. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Um dos motivos, são vários outros, nós já falamos sobre isso aqui também, motivos pelos quais Deus não responde orações, já que todas as orações são ouvidas. Todas as orações são ouvidas? Sim. Todas as orações são respondidas? Sim. Sim, no sentido de, ele diz não ou sim, né? Eu entendi o que você quis. Não no sentido assim, ele responde sim, no sentido de atender o que você precisa, ou não, no sentido de não. Ou seja, num sentido mais geral, ele responde todas. Ele diz sim ou não, é como um pai. Pai, vamos ali? Vamos. Tá, pai, agora vamos ali? Vamos. Ah, pai, agora eu quero ir na pracinha? Vamos. Pai, agora eu quero ir no campo de futebol? Não. Ou seja, todas foram ouvidas, todas foram respondidas, umas foram sim, outras não. E assim é Deus conosco. Ah, Deus não me ouve. Ouve sim. Só que, muito provavelmente, um dos motivos de Deus responder de forma negativa ou desfavorável, ou em outras palavras, de Deus não responder, né? A gente fala, Deus não respondeu. Sim, Ele simplesmente fez como Ele deveria ou faria diante de alguém que, de forma incrédula, não entendeu que se tiver algo contra alguém, deve perdoar. Se não perdoar, também não terá suas orações atendidas. Ele fala, para que o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Tem as suas orações atendidas. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Isso nós precisamos estar atentos e alertas diariamente, dioturnamente, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, que o perdão, ele é a base para a resposta das nossas orações. O tema desta manhã é: você pode mudar todas as coisas, só que existem condições. Ah, pastor, mas não, tem certas coisas que eu não consigo mudar. O que você não consegue mudar? O que não é possível mudar, gente? Fala aí, não, fala aí mesmo. O que é impossível mudar para você? O que é impossível o que é impossível aí na sua vida hoje? O que é impossível? Hã? Não, pode falar, gente. Às vezes tem alguma coisa aí que, bom, às vezes é impossível eu rever minha mãe. Alguém, né? Minha mãe está aqui. Né? Para quem já perdeu a mãe, é impossível rever a mãe? É ou não é? É ou não é, gente? É impossível até que você, sendo que sua mãe trilhou um caminho da graça, obedecendo, sendo fiel até o fim, e está com Cristo na glória, é impossível para você ver sua mãe hoje, mas é possível você revê-la um dia? Tudo é possível. Você pode mudar todas as coisas. Agora, gente, olha a responsabilidade que está nas suas mãos. Você pode mudar todas as coisas. Mas o poder vem de onde? De Deus. Eu tenho poder para mudar todas as coisas? Não. Eu tenho o quê? Uma arma, uma ferramenta. Que ferramenta é essa? A oração. A oração tem poder? Não, se não for dirigida ao Pai. Mas se for dirigida ao Pai, a oração é uma arma poderosíssima. Poderosíssima. Ou seja, todo o poder contido na oração que é feita ao Pai, Pai nosso que estás nos céus, ao Deus,
ao Rei eterno, aquele que criou todas as coisas, aquele que não tem princípio e nem fim, aquele que existe por si mesmo, aquele que é a causa primeira de todas as coisas que existem. Se algo existe, precisa de uma causa principal, e é Ele, é o nosso Deus, Ele existe. A Bíblia fala que, para que nós recebamos o galardão, é necessário que primeiro creiamos que Ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Cremos que Ele existe e o buscamos. Então nós temos aqui, no texto de Marcos capítulo 11, em primeiro lugar, no verso 13, quando ele diz: vendo à distância uma figueira com folhas. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto, e aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, pois não era tempo de figos. Dentro deste verso 13 aqui, nós vemos Jesus mostrando ali, ou demonstrando a hipocrisia dos judeus. Por que se fala isso? Dentro do contexto que o texto foi lido, Jesus está ali entrando em Jerusalém, ele tem entrada triunfal, logo em seguida ele tem o fato da figueira. Então, em toda essa semana, ele começa a apontar para a hipocrisia dos judeus, mas ele não podia fazer de forma muito evidente. Então, quando ele viu aquela figueira ao longe, e mostrando vistosa, como se já tivesse frutos, apesar de não ser o tempo, aquela figueira estava demonstrando o mesmo que os fariseus e os sacerdotes demonstravam. Eles aparentavam ser quem eles não eram. Jesus usa o termo de sepulcros caiados, muito cuidados por fora e por dentro morte, fedor, ossos. Qual que é o nome que Jesus quis dar para isso? Hoje é a hipocrisia. O que é hipocrisia? Falar, demonstrar, manifestar, ser aquilo que não é. Por dentro, intimamente, nos desejos, nas vontades. Por quê? Que algumas pessoas acabam manifestando ou praticando isso que é a hipocrisia que Jesus está mostrando aqui. Olha aquela pessoa de longe, ela é como aquela figueira vistosa, mas você chega perto, não tem frutos. O que significa? Não tem algo de bom, ela não está produzindo aquilo que ela nasceu para produzir, ela está estéril. Aí o que Jesus vem e fala? Ninguém mais coma fruto de ti. Ou seja, Jesus estava ali mostrando duas coisas: que a hipocrisia vai fazer com que Jesus afaste o indivíduo dele. E em segundo lugar, ele estava querendo mostrar para os discípulos que os judeus, na pessoa dos fariseus, dos sacerdotes, dos mestres da lei, estavam sendo como aquela figueira, e daquela semana em diante ele estaria dizendo: ninguém mais coma fruto de ti. O que ele estava dizendo? Rasgando sem dúvida o véu de alto a baixo e dizendo: agora todos podem entrar na casa de oração para adorar a Deus. Por quê? Porque eu quebro de agora em diante o pacto, que não é que ele quebra o pacto, ele vira o pacto, ele traz uma nova aliança. Ele não simplesmente quebra a aliança com Abraão, mas ele traz uma nova aliança, agora não no sangue de cordeiros, mas agora no seu próprio sangue, uma vez por todas, e todos aqueles que crerem no sacrifício da cruz, no sangue derramado, na dor do Filho de Deus, vão ser salvos. Então, o primeiro ponto dessa leitura é a hipocrisia, que não é apenas dos fariseus, dos sacerdotes, dos mestres da lei, mas é a hipocrisia que vem afetando a humanidade, ao ponto de fazer com que pessoas se aproximem da árvore, né? Essa árvore é a pessoa, né? Jesus representa ali como um grupo de pessoas, pode ser representado como um ou um grupo. As pessoas se aproximam da árvore, pensando ter frutos, mas em si não produz frutos. Não produz. Aí quando a gente vai bem ao pé da letra, ali não tem a produção do fruto do Espírito Santo. Mas o que aquelas folhas representam? Representa o presente, o dom que o Espírito Santo dá a qualquer
árvore sem arrependimento, sem necessidade de arrependimento. Então o que Jesus vem e fala? Ninguém mais coma fruto de ti. E é interessante que os discípulos ouviram Jesus dizer isso. Imagina você ali com Jesus e vendo Jesus conversar com uma árvore. Ele nunca tinha conversado com uma árvore, mas agora ele estava conversando com uma árvore. Os discípulos não disseram nada, simplesmente estavam entrando em Jerusalém, eles estavam empolgados, eles estavam talvez pensando também que Jesus fosse ali subir ali no ponto mais alto do templo e dizer: de agora em diante todo o poder me é dado nos céus e na terra, e agora nós vamos aqui dominar, e os romanos não precisam estarem aqui mais. Então eles estavam ali empolgados, e de repente vê Jesus conversando com uma árvore, vê Jesus conversando com uma figueira, e lá na frente, quando eles voltam no outro dia, Pedro olha para a figueira e fala: que Senhor, a figueira está seca. De um dia para o outro ela secou, as folhas caíram. Por quê? Porque quando Jesus falou, ele simplesmente fez com que suas raízes morressem de imediato. Quando nós vamos para o verso 17 desse texto que acabamos de ler, nós vemos aqui Jesus ensinando e mostrando. Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração? O que eles estavam fazendo ali? Deturpando a função, o objetivo principal do templo. Fazendo com que o objetivo, que era ser a casa de oração, se tornasse em covil de ladrões. O que significa isso? Esconderijo de ladrões, esconderijo de ímpios. Aí nós trazendo para o dia de hoje isso aqui. Será que a casa de oração, que deveria ser a casa de oração, também tem se tornado em esconderijo ou covil de ímpios e ladrões? No sentido generalizado, será? Qual que é o lugar em que alguém se esconderia? Qual que é o lugar mais próprio para alguém se esconder? Nós falamos no princípio aqui do verso 13, falando da hipocrisia de falar, manifestar, pregar, aquilo que não é na essência, ou seja, a máscara é muito diferente da realidade, daquilo que é a essência interior. Então, a gente vê a hipocrisia vindo ano a ano, mês a mês, e mesmo hoje a hipocrisia sendo manifesta através de alguns. E nós vemos que a casa de oração não deixou de ser um covil de ladrões e esconderijo de ímpios. Não deixou de ser. Agora, como assim? Bom, o lugar mais fácil de se esconder, de manifestar algo que não é, para esconder aquilo que é interiormente, seria numa igreja. Ah, mas todas as igrejas, como é isso? De forma geral. De forma geral, hoje mais do que nunca, isso tem sido manifesto através de redes sociais, através da mídia, através de tudo, de forma geral. Quando alguém precisa se esconder mesmo, e nós vimos isso, gente, eu me lembro de um casamento de uma menina nova, eu era adolescente, e essa menina ali nasceu ali na igreja, cantava na escolinha, e uma menina muito participativa, né, se tornou moça ali e continuou, né, nunca se desviou para lado nenhum, sempre ali, presente, com sua mãe, e foi vivendo a sua vida. Aí apareceu um personagem na igreja, e meu Deus, como esse homem parecia ser maravilhoso, muito educado, muito atencioso,
e com todo mundo. Parece que a prática da empatia era constante na vida dele, e ele educado demais com todo mundo, e sempre presente nos cultos ali, e ele foi participando, então ele resolveu, eu falo hoje por causa dos resultados, ele resolveu então fazer aquilo que ele queria mesmo, que era chamar aquela moça para namorar e para se casar. Foi coisa muito rápida. Então ele convida aquela moça bem novinha, ele era bem mais velho, já tinha família constituída, era divorciado, e aí, não estou dizendo mal do divorciado, estou dizendo a história, tá, gente? Então, ele já era divorciado, já tinha família, já tinha filhos, e ela era uma moça nova. E aí, ele resolve, então, não, vai casar, coisa linda, nossa, que casamento, que sonho de toda moça, já está tudo pronto, já tem casa, não precisa sofrer com nada. Gente, o dia do casamento foi o último que ele foi na igreja. E aquela menina sofreu na mão daquele homem, de ao ponto de eu falar assim, ficar de boca aberta, eu não acredito. Sério? Sério? Vocês vão lembrar quem é. Ele gostava de assistir culto lá atrás, olhando por cima da janelinha, ele era bem alto. Ficava lá assim, olhando por cima da janela, assim. Pastor Júnior falando mal das pessoas. Para contar a história, a gente tem que... Não estou falando mal do nome de ninguém, tá, gente? Estou contando história, porque história ajuda outras a não cair no mesmo embaraço, né? Então, o que é isso? Hipocrisia. A pessoa consegue tentar ser aquilo que ela não é. Ela consegue por um tempo. E ele foi, glorificava e louvava, e a gente falava, uau, que maravilha, né? Então, de repente, o casamento e lua de mel, enfim, parece que logo em seguida já começou as violências, as situações difíceis. E a gente fica assim, puxa, será? Será que é isso mesmo? É isso mesmo. Por que as pessoas agem com hipocrisia? Para esconder. Esconder o quê? Esconder desejos pecaminosos. Não precisava, pede a Deus para tirar. É o orgulho de dizer assim, nossa, eu tenho desejos que não são coerentes com aquilo que a palavra mostra, meus desejos não são coerentes. Aí o que você tem que fazer? Senhor, tira esses desejos que são incoerentes com a palavra, tira estas vontades, tira esse comportamento que é incoerente com a palavra. Nós precisamos diariamente orar, irmãos, para pedir, Senhor, tira esse desejo do meu coração, isso é incoerente, isso é disfuncional com aquilo que a palavra mostra. Se eu me torno um hipócrita, se eu continuar na prática, né? Eu vou dizer na prática logo, porque o desejo leva à prática. Se eu continuar na prática desses desejos e práticas pecaminosas. É o que o texto está falando da hipocrisia. A gente olha para as pessoas, uau, que árvore linda. Chega lá, não tem fruto. E não ter o fruto do Espírito Santo é, sem dúvida, não ter o amor, a alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Na maioria das vezes, a hipocrisia de um ser, quando realmente ela é revelada e aquele ser não consegue mais segurar aquele ímpeto, aquela pulsão, aquele desejo pecaminoso ali de dentro, na maioria das vezes aquilo se torna em violência mesmo. Violência. Ah, mas é porque ele foi violentado e ela foi violentada na infância, sem dúvida. Muito difícil alguém ser violento que não sofreu violência antes, é muito difícil. Sofre a violência, incuba aquilo, quando chega lá na frente não consegue mais, e aí solta aquilo, e aquilo se manifesta como um trauma. É o meu trauma, eu pratico violência porque meu pai foi violento, porque minha mãe foi violenta, porque fizeram isso comigo. Bom, se eu começar a agir de acordo com as circunstâncias que estão em torno de mim, eu estarei deixando de agir de acordo com o que Deus quer que eu seja.
eu estarei sendo alguém que as pessoas querem que eu seja, e deixarei de ser quem Deus quer que eu seja. Agora, quando eu olho para as minhas circunstâncias, olha quanto eu sofri, olha quanto eu fui violentado, olha quanta violência eu sofri, quanta rejeição, quantos problemas eu sofri na vida, independente do que eu sofri, o meu Pai Celestial nunca me desamparou, e isso não vai ser o motivo para que eu venha agir de uma forma errada hoje. Não vai ser. Gente, toda vez que eu começo a justificar os meus erros pelos erros dos outros, eu estou tirando Deus da jogada. Estou tirando Deus. Ah, mas foi porque a irmã, foi porque o irmão, foi porque meu pai. Olha, meu pai, eu fui órfão desde cedo. Gente, tudo isso sim é sofrimento, a gente respeita. Só que a partir do momento que eu começo a justificar os meus comportamentos ruins com as pessoas, por causa da minha infância, eu estou simplesmente encobrindo algo, uma fraqueza minha, que eu ainda não consegui, diante de Deus, clamar e entender que você pode mudar sim isso aí. Você pode mudar sim o seu sofrimento da infância. Você pode mudar sim aquilo que você sofreu na juventude, aquilo que você sofreu no casamento. Você pode mudar todas as coisas. Agora, por que não mudamos? Porque às vezes é muito cômodo ser vítima. Ai, mas é tão gostoso ser vítima. Por que você fez isso? Porque 30 anos atrás fizeram comigo. Aí vem a amiga, amiga, eu também faria. Não fala isso não. Fala assim, amiga, 30 anos atrás e até hoje você está amassando barro nisso? Será que nós vamos, gente, começar a ter amigos e amigas aqui na igreja assim? Até hoje você está falando disso? Nossa, eu olho para o irmão XYZ, não vou citar nome mais não, porque senão a pessoa fica chateada comigo. Eu olho para o irmão X... fico tão chateado. Por quê? Porque ele falou para mim que não gostava de mim. Que isso? Quando foi que ele falou? Foi uns 45 anos atrás, quando a gente se encontrou lá em Roselândia. 45 anos. Até hoje você tem essa reserva? E você fala que é cristão ainda? Jesus, então, talvez é por isso que as orações não estão sendo respondidas. Até hoje você guarda isso. Esse irmão já passou pelo cadinho, já passou pelo fogo, já passou pela prova, já sofreu tanto, já tem uma empatia em si tão maravilhosa, pensa tanto nas pessoas, e até hoje. Nós ouvimos um depoimento no último G100, agora quinta-feira, uma mulher, uma senhora, ela muito rígida naquilo que ela cria e naquilo que ela entendia ser o certo. E se falasse diferente do que ela pensava, ela era rígida, e só que a filha dela dizendo isso, né? A filha dela dando o testemunho da mãe. Só que ela falava assim, só que eu continuava usando da maledicência, eu continuava falando mal das pessoas, eu continuava pensando errado das pessoas, eu achava que era uma cristã, esse é o testemunho dela, eu achava que eu era uma cristã, mas eu não era. Por quê? Porque eu falava mal das pessoas, eu me comunicava de uma forma muito violenta, enfim, em outras palavras, estou aqui simplesmente resumindo. Aí ela disse que ela tem uma irmã, essa senhora tem uma irmã, que se comporta de uma maneira muito controversa ao que a palavra de Deus diz ser a verdade, né? E ela olhava para essa irmã e tinha uma birra com ela, e depois que ela teve uma enfermidade, ela contraiu um câncer, e aí ela está lutando, já foi curada, e continua lutando, né? Lutando no sentido de observando tempo a tempo, né? Aquele problema ali no seu corpo. Então, hoje, ela fala que ela olha para a irmã dela de uma forma tão diferente, com tanta compaixão. Ela olhava para a irmã dela com raiva, assim, com uma coisa assim, ela está errada, ela não devia fazer isso. Hoje ela olha para a irmã com compaixão, ela não discute mais.
Será que nós vamos ter que cair numa situação semelhante para poder adquirir empatia pelas pessoas? Não, assim, tem uma história que diz assim: aquele que não vem por amor, vem pela dor. Tá, eu não sei se isso tem realmente tanto sentido. Tem às vezes, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Bom, se todos que não vêm pelo amor deveria vir pela dor, Deus iria salvar toda a humanidade, e Jesus morreu sim para salvar toda a humanidade, mas a Bíblia, a minha, a sua Bíblia, a nossa Bíblia, mostra que nem todos serão, nem todos. Se aquele que não vem por amor vem pela dor, todos deveriam ser, né? Porque a maioria não vem pelo amor, então deveria vir pela dor. Salvos que foram vistos de antemão desde a fundação do mundo, porque tem uns que vai ter dor e a dor não vai ser suficiente para levar ele a arrepender, entende isso? Por isso que assim, às vezes o ditado, ele fica uma lacuna, mas tudo bem, continua usando o ditado, não tem problema, mas fica uma lacuna. Todos que passam pela dor serão salvos? Não, porque nem todos que passam pela dor reconhecem naquela dor uma indisciplina, uma incredulidade, algo que não deveria ter feito, reconhece, se arrepende. A dor do filho pródigo, fez com que ele retornasse à casa do pai. Todos os filhos pródigos que passam pela mesma dor do filho pródigo retornam para a casa do pai? Não. Entende que não é um padrão? Livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai fazer com que a pessoa olhe para aquela dor e reconheça naquela dor o quê? Os seus próprios erros. A responsabilidade de ter feito o que não devia, a responsabilidade de ter sido incrédulo, a responsabilidade de não ter perdoado, de ter carregado mágoa, de ter carregado inveja, de ter carregado sentimentos facciosos, e aí aquela dor traz o quê? Um reconhecimento. Olha quanto eu errei, Senhor, me perdoa, daqui para frente eu não quero ser mais essa pessoa, agora eu quero ser esta pessoa. Que pessoa é essa? É a pessoa que perdoa, é a pessoa que ama, é a pessoa que olha para o lado e não julga. Por que não julga? Porque quando era esta pessoa, ele reconhece o quanto era difícil reconhecer. Enquanto está daquele jeito, é difícil reconhecer o erro. Tem gente que você fala para ela, ela não reconhece. Então, nós vemos no texto a hipocrisia, nós vemos o texto, o esconderijo de ímpios, covil de ladrões. O 18, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Gente, a verdade, entendam isso. Mas é tão difícil quando a gente fala a verdade, parece que as coisas pioram. A verdade incomoda mais do que a mentira. Jesus carregava em si a verdade, nele não houve mentira. A Bíblia mostra isso. A verdade incomoda mais do que a mentira. Aquela mexida ali dentro, quando você ouve uma verdade acerca de si, você fica ali remoendo, mas não precisava ser desse jeito, nossa, olha como ela falou, e você vai e analisa aquilo que foi dito, e você fala, mas é verdade, mas como dói a verdade, como dói ter amigos que falam a verdade, como é gostoso ter amigos que vivem mentindo para nós. Que frase doída de falar, mas é a realidade. Como é gostoso ter amigos e amigas que sempre mentem. Tá tudo bem, olha o que eu fiz, tudo bem. Como assim tudo bem? Não está bem. Não está bem. Por enquanto tudo bem,
Você acha que Deus não está vendo o que você está fazendo, mas Ele está vendo sim, e a resposta às vezes ainda não veio, mas lá na frente você vai passar por uma luta, uma prova, uma dor, e se você não se arrepender nessa dor, talvez nem salvo você seja. O 22, Jesus respondeu quando eles ficaram abismados, né? Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Às vezes, a gente fica assim, o que é ter fé em Deus? Algumas traduções diz fé de Deus. O que significa isso? Fé em Deus é crer naquele que pode todas as coisas. Fé de Deus é a origem daquela fé que nem sua é. A fé não é tua. E eu entendo que parece que Deus, um raciocínio meu isso aqui. Eu entendo que Deus, Ele entrega a sua fé a cada indivíduo. Ele coloca ali em cada indivíduo uma quantidade de fé. Por que você fala quantidade? Eu diria uma qualidade de fé. Porque em Mateus capítulo 17, Jesus fala assim, olha, vocês não conseguiram curar esse jovem por causa da pequena fé de vocês. Ou seja, os discípulos já caminhavam com Jesus e ali ainda eles tinham uma fé pequena. Aí chega um ponto, eles falam assim, Senhor, então aumenta a minha fé. Então fé, existe proporcionalidade de fé? Eu vejo na Bíblia que sim, que o Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nos entrega como se fosse uma quantia para você vencer a primeira prova. Depois daquela primeira prova, sua fé é elevada para a segunda, para a terceira, para o quarto nível, quinto nível, até o ponto de você olhar para a pessoa e falar assim, mas que tamanha fé aquela pessoa tem? Como ela fez? Ela foi passando de nível em nível, que significa experiência de vitória. O que significa isso? Davi matou um leão com a sua funda. Davi matou um urso ali com a sua funda. Ele foi elevando, ele foi acreditando mais, ele foi tendo mais fé. Ele foi entendendo que aquela experiência de fé que ele teve poderia levar ele num patamar acima. E ele foi acreditando mais, tendo mais fé, até que ele fez com que Israel vencesse. Ele, um pequeno jovem lá da malhada, fez com que o exército de Israel vencesse. Como que nós vamos chegar nesse nível? Começando com pequenas coisas. Uma irmã me ligou essa semana e disse, olha pastor, me mandou mensagem. Eu estou sentindo muita dor. E aconteceu isso e tal, muita dor, me ajuda, ora por mim. Aquilo que tinha acontecido com ela me veio na mente assim, eu falei, gente, mas precisa ir ao médico. É algo realmente de fato, é um problema físico. Pensei. E aí, eu falei, mas peraí, ela não me pediu, ela não me perguntou o que fazer, ela só me pediu oração. Na hora me veio como o Espírito Santo, fala assim, como é que é essa voz? Sei lá. Na hora assim, eu pensei assim, não, mas ela precisa de correr no médico, ela precisa de ajuda médica. E aí, me veio assim, ela precisa, e me veio uma voz assim, ela não te perguntou. Sabe, quando vem forte, ela nem te perguntou o que você acha. Você não viu não, que ela está te pedindo só para orar por ela? Hã? Não, aí eu não fiz essa oração para ela ir no médico não. Eu falei, Senhor, atende a fé dela, porque parece que a minha está fraca. Na hora, eu me senti fraco, frágil na fé. Falei, que tolo eu sou. Uma pessoa com tamanha fé dessa, que para procurar ajuda em Deus, e eu mando ela para o médico. Não, lógico gente, em últimos casos, entendam, não é ignorância da minha parte, nem dela não é isso não. Tem coisas que vai para a ignorância, né?
Mas, poderia sim, mas ela não me perguntou. E essa voz veio e falou: olha, ela não te perguntou o que você acha ou onde ela deve ir. Ela só está pedindo para que você ore por ela. Faz o que ela está te pedindo. Opa, na hora. E ali a gente começou uma oração, eu comecei a orar, falei: Senhor, ela precisa da tua cura, ela precisa de ajuda. Eu sei que os médicos resolvem um montão de coisas, mas nessa hora ela tem fé que ela pode melhorar. E aí foi orando, aí passa um tempo, ela me responde: já estou bem melhor, as dores já diminuíram, é tudo o que eu precisava. Sim, mano. Primeiro vão no médico e depois oram. O que a irmã está dizendo é o seguinte: o que é a questão? Primeiro ora. E depois vai ao médico. O que nós fazemos? Por falta de fé, ou por fé pequena, nem digo que nós não tenhamos fé. Mas às vezes nossa fé está tão pequena, porque nós não tivemos ainda experiência de vitória. Nós não conseguimos matar nenhum leão ainda. Eu me lembro, a irmã vai falar, irmã Virgínia, só um minutinho. Eu me lembro quando a Alice era pequenininha, e ela estava ali sentindo uma dor de ouvido muito grande, aí nós fomos ali no quarto, não tinha muito o que fazer, de madrugada, e vamos fazer oração. Ajoelhamos ali, eu e minha esposa, e começamos a orar, e de repente aqueles gritos, 3 horas da manhã, porque a criança começa a gritar, muita dor, aquilo quase destrói a alma da gente, a gente vendo aquele sofrimento, e aí, de repente, puf, ela começa a dormir. Você lembra disso, não lembra? Você tinha o quê? Quantos anos? Aí tá, por que é bom ela lembrar disso? Porque ela sabe que é possível. Teve outras coisas, por que eu estou citando o caso dela? Porque é bom que a criança saiba que é possível. É bom treinar a criança na fé. É bom treinar ela ao ponto dela entender que é possível. Naquele momento de extrema dificuldade, é possível. O que Jesus fala aqui? Creia que já o receberam e assim lhe sucederá. Irmã Virgínia, você ia falar. Vários testemunhos. Testemunho que ora para indicar o médico. Sim. Mesmo caso da Alice, passando mal de madrugada. Ela estava dando, aí ela falou, era com 6 anos de idade: mãe, traz a Bíblia. Traz a Bíblia. A filha chamou para trazer a Bíblia. Trazer a Bíblia. A gente fez oração e ela pagou de vomitar na hora. Olha aí que maravilha. Agora eu tenho um testemunho muito... Ela nunca mais vai esquecer disso, irmã Virgínia. Ela não esquece. Isso é importante. Por que isso é importante? Não só para a senhora, e para ela mais ainda. Porque um dia ela vai falar assim: eu sei que é possível, não venha me dizer que não é possível. É isso que nós estamos trazendo aqui nessa manhã. Você pode mudar todas as coisas. Eu não consegui, é outra coisa, né? É ou não é? Vai ter momento que não vai dar, né? Você quer dar esse testemunho aqui? Você quer dar? No microfone, porque um testemunho é bom, às vezes no microfone. Mas é um testemunho. Um testemunho é bom. Porque quando as pessoas vão falando e eu vou transmitindo para a internet é uma coisa, mas um testemunho, né? A gente quase não faz isso aqui e é bom fazer, né? Essa é a irmã Virgínia, gente, palmas para ela. Que é isso? Por que você foi pro cantinho? Porque no cantinho vê menos. É o seguinte, a minha filha... Foi um milagre ela entrar na faculdade, foi um milagre ela passar na residência de psiquiatria, e ela fez a psiquiatria, a residência, em um hospital que o dono do hospital era muito espírita. E ela sugeriu, falou: professor, deixa eu montar um grupo aqui de oração. E ele: não, eu não quero coisa de oração, não vira uma religião aqui de jeito nenhum. Ela falou: mas professor, eu só vou falar de Jesus e de Deus. Aí, com muito custo, ele permitiu. O primeiro dia foi assim um sucesso. Ela falou: mãe, eu nunca vi um povo tão pentecostal igual doido. Eles têm fé, viu? De repente, as pessoas doentes daquele hospital psiquiátrico começaram a ter melhoras.
E quando a minha filha formou, que ele foi entregar o diploma, ele falou assim que agradeceu a ela por ela ter montado um grupo espiritual e mantido, que todo mundo entendeu que com Deus há cura. Aleluia. Aí, que maravilha. Na faculdade, né? Como é que é o nome dela? Ana Beatriz. Na clínica na residência de psiquiatria. Ela falou no sentido de doido, de pessoas que estavam ali tratando, né? Na residência da psiquiatria, viu, gente? A filha dela é psiquiatra, não é? Repete o nome dela aí. Ana Beatriz. Deus abençoe, Ana Beatriz. Continue. É maravilhoso ver Deus atuando, gente. Então, você pode sim mudar todas as coisas. Jesus diz assim, ó, se você crer, o que ele fala? Tudo é possível, não é? Tudo é possível. Quando ele fala que tudo é possível, gente, todas as coisas são. Sim, irmã Virgínia, esqueceu uma coisa? Então vem para cá, então. Enquanto isso, o almoço vai esquentando ali. Não, vai acabando. Não, é porque é meio-dia o almoço, né? É meio-dia. A gente termina um pouquinho antes. Se eu estiver enjoada, vocês falam. Gente, ela está enjoada, gente? Não, então pode continuar. Todo mundo sabe que eu fui casada a segunda vez, e o meu esposo já tinha um casal de filho, e eu tinha Ana Beatriz. Irmão Weber. É o irmão Weber. Aí o que ocorreu? Ocorreu que os meus enteados, eles tinham uma família assim desestruturada, o pai estava ausente, e aí casou de novo, a mãe tinha muito problema com droga. Então, eu sempre pensei assim, não vai dar certo, porque eu lembrava muito do Weber Júnior. Tem que orar, vamos orar por ele. E meu esposo orava. O meu foco era o Weber Júnior. Porque eu falei, se esse menino enfiar no mundo das drogas, ninguém dá conta. Ninguém suporta. E a gente orou. Aí a minha irmã, que é católica, falou, nossa, mas esse trem de ser crente é fácil, hein? Só orando. Por que vocês não pegam esse menino e não trazem? Eu falei, não tem jeito, a mãe não libera. Eles não queriam, eles queriam ficar na companhia da mãe. E assim foi. E aí, depois de muitos anos, eu fiquei sabendo que ele arrumou um amigo que o pai passava com a caminhonete, entrava todos os rapazes, que era de 11 anos para cima, e levava para a igreja. Olha só. Hoje, o meu enteado é um empresário de sucesso, convertido, e frequenta a igreja, casou com uma pessoa maravilhosa. E eu acho e tenho certeza que a oração vale sim, principalmente quando a gente está com as mãos amarradas e não pode fazer nada. Isso. Aí não é orar mesmo. Amém. Olha aí, ó, você pode mudar todas as coisas, gente. Isso é testemunho de vida real. Agora, se nós formos dar oportunidade aqui, eu sei que todos têm. E testemunhos maravilhosos. Por que isso, gente? Para que isso? Para que nossa fé possa ser elevada cada vez mais. Tem limite? Agora eu tenho uma fé zona. Não é isso. É porque uma experiência leva a outra. Se você não tem experiência nenhuma, eu sinto lhe dizer, você precisa ter a sua primeira experiência de fé. Fé é acreditar em você? Não. Fé é acreditar só na sua oração? Não. É acreditar naquele que responde à sua oração. É isso que é ter fé. E sem fé, você não consegue agradar quem? A Deus. Se você não tem nenhuma experiência de fé, nem agradar a Deus você está. Imagina pensar na salvação. Nós viemos dessas últimas escolas bíblicas falando de salvação, gente. E nós temos que nos alertar. Será que sou salvo mesmo? É uma pergunta. Aí a Mércia está perguntando assim, é somente crer? Tudo é possível? Somente crer. Lembrei, né? É somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Olha, gente, texto é texto. Deixa eu responder a Mércia aqui, que às vezes é pergunta de outros, né? Às vezes não é nem dela, é de outros. Né, Mércia? Olha só, Mateus, eu vou no texto que fala sobre isso, né? É Mateus 17. Ele fala assim, ó. Jesus, ele desce ali do monte, que a gente chama Monte da Transfiguração, onde ele foi transfigurado, estava ali com ele, Elias e Moisés. Então, Jesus desce e cura um menino. Ele repreende um demônio, né?
Então os discípulos aproximam-se de Jesus em particular e perguntam: por que não conseguimos expulsá-lo? Os discípulos, gente. Ali só não estava Pedro, Tiago e João, né? Porque Pedro, Tiago e João estavam lá no monte, enquanto isso os discípulos estavam lá embaixo, eles estavam pedindo os discípulos para ajudar eles, o restante. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e jejum. Nada lhe será impossível. Nada será impossível para quem? Jesus fala assim: aquele que crê em mim tem vida eterna. Para aquele que crê em mim, nada lhe será impossível. A gente fala assim: é somente crer em quê? Em quem? Crer em Jesus. Quando eu digo que creio em Jesus e desobedeço os meus mandamentos, eu creio? Não. Então aquele que crê significa aquele que obedece. Crer, nesse sentido, é sinônimo de obediência. Então, para aquele que obedece e que tem a sua fé elevada através das experiências de vitórias, este é aquele que nada lhe será impossível. Mas se eu nem obedeço os mandamentos de Deus, como eu posso pensar que o texto aqui, você pode mudar todas as coisas. Tudo é possível, ou seja, nada lhe será impossível. O que é necessário para que nada lhe seja impossível? Que em primeiro lugar eu obedeça aos mandamentos, às ordens, à Bíblia Sagrada, aos ensinos. A partir do momento que eu obedeço, então, o nível de fé vai sendo elevado ao ponto de nada lhe será impossível. O Weber Júnior, quantos anos foram para que ele chegasse onde está hoje? Mas foi impossível? Não foi impossível, foi possível. Nada lhe será impossível. Era impossível. Estava com as mãos amarradas. Não tinha o que fazer, não dava para trazer. Mas se tornou possível, porque nada lhe será impossível se você obedecer. Agora, tudo é possível, somente crer em quem? Somente crer em quê? Crer significa o quê? Crer significa obedecer. Então, se você obedece, requeira aquilo que é seu. Se você obedece, é seu bilhete de entrada. Se você obedece aos mandamentos, você não é uma pessoa perfeita, mas você tem lutado para obedecer o máximo que você pode. Você tem um bilhete de entrada, de crescimento de fé elevada, e de nada ser impossível para você. E eu não vou dizer em quanto tempo, às vezes você nem vai estar vivo mais, mas aquilo que você orou vai acontecer. Peço que você se coloque de pé e entenda, gente, que você pode mudar sim todas as coisas. É necessário obedecer, é necessário crer em Jesus, é necessário buscar cada dia mais aprofundar na palavra. E aí sim, os demônios vão correr da sua oração, os demônios vão fugir de onde você estiver. E é isso que nós estamos buscando em nossas vidas, para que o ambiente que nós estivermos seja transformado através da presença de Deus. Nosso Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, porque tivemos, ó Pai, momentos bons de reflexão aqui nesta manhã, momentos de testemunhos, Pai. Nós tivemos, ó Pai, momentos em que a nossa fé foi sendo elevada e nós fomos entendendo que realmente nada é impossível àquele que crê. E o que significa? Nada é impossível àquele que obedece aos mandamentos de Jesus, aquele que não coloca outro no lugar de Jesus, aquele que não dá glória a outro homem a não ser a Cristo, aquele que olha para os céus e clama por misericórdia, sem nenhum intermediário a não ser o mediador que é Cristo. A este sim, nada vai ser impossível, pois você obedece através daquilo que você crê. Que Deus te abençoe, que Deus cure a sua vida nesta manhã, que Deus
cure a sua enfermidade, que Deus tire esta dor, que Deus elimine esta doença, que Deus te unja com o Espírito Santo, para que cada dia mais você possa testificar do amor de Deus, da graça, da soberania, da misericórdia dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta oração, nós inserimos ali a cozinha, as irmãs que estão ali preparando o alimento para nós, que o Senhor possa cada dia mais ungí-las, cada dia mais recompensá-las, ó Pai, pelo trabalho, pelo serviço que elas têm prestado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe o alimento que vamos tomar com ações de graças, e encerramos esta escola bíblica dominical, dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, em nome de Jesus, amém.